continua. Louve, cante, aleluia, adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos colocar de pé. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Se você não cumprimentou, saia do seu lugar. Diga a ele: seja bem-vindo à casa do Pai. Que o Senhor fale grandemente ao seu coração nessa noite. Amém. Abra o seu coração para que o Senhor possa falar conosco. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença com muita alegria, com muita gratidão, Senhor, porque reconhecemos, ó Pai, que sem Ti nós nada somos. Nós queremos, Senhor, Te agradecer pelas nossas vidas, pela nossa saúde, Senhor, por estarmos aqui, ó Pai, com muita alegria para Te louvar e Te adorar. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti nessa noite. Nós Te pedimos, Senhor, que os Teus anjos, ó Pai, estejam aqui, acampados ao nosso redor. Que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Nós abrimos os nossos corações, ó Pai, para que o Senhor possa entrar. Nós abrimos os nossos corações, Senhor, para ouvir a Tua voz e dizer, Senhor, que nós diminuímos, que o Senhor possa crescer neste lugar. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, pois nós estamos aqui, dispostos a ouvir a Tua voz e Te entregar o perfeito louvor, a verdadeira adoração
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você veio aqui nessa noite para louvar a Ele, aplauda o Senhor. Aplauda bem forte. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar.
vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por
a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dona dos meus dias. A minha vida, perdendo tudo por amor, dona dos meus dias. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá um abraço em quem está perto de você. Pode sentar abençoado e abençoada em nome de Jesus. Vamos tentar achar uma cena, por favor. Aleluia. Um, dois. Ainda não? Eu acho que não desligaram algum microfone, ou é você? Ah, um, dois. Melhorou. Boa noite. A graça e a paz a todos vocês. Que alegria poder estar aqui mais uma vez. É sempre um privilégio assumir este altar e poder compartilhar com vocês a santa palavra do Senhor, amém? Estou feliz demais de vê-los e de vê-las, que alegria, olha quanta gente bonita, os feios não vieram, né Pedro? Que alegria, estava com saudade, viu Juninho? Não te vi esse final de semana, eu fiquei com saudade. Lá atrás, vocês estão bem? Que bom. Du, tá bem, Du? Muito bem, você... A Neiva, tudo bem? Doutor, Clare, Maria, minha irmãzinha querida, depois de um infarto, depois de uma morte, quase morte, ela está aí. Verinha, tudo bem, minha querida? Lenaite, tudo bem, princesa? Rapaz, ela é tão delicada, é uma princesa. Irmão Maurício, irmã Nice, pensei que viessem mais queimados do litoral. Olha só, esqueceram de mim 5, filhinha da Cíntia. Opa, vai virar aí, ó. Muito bem, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 11, versículo de número 1. Lucas 11, 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Eu vou repetir. E aconteceu que, estando ele num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Queremos receber algo que só o Senhor pode nos entregar. Faz, Senhor, desliga para mim ali, filho. Faz, Senhor, segundo a Tua vontade sobre as nossas vidas. Desarma a nossa mente, abre o nosso coração
e nos prepare como terra fértil para receber a semente, em nome de Jesus, amém. A nossa igreja, ela tem uma boa base teórica sobre oração. Diga comigo, boa base teórica. A teoria é importante em todo e qualquer segmento daquilo que vamos aprender. Primeiro vem a teoria, depois vem a prática. Não dá para a gente viver só na teoria, e muitas vezes quando a pessoa parte só para a prática, muitas vezes ela despreza a parte teórica, e ela precisa de um embasamento, ela precisa de um fundamento, ela precisa de um alicerce para construir sobre ela, ou sobre ele. Agora, eu gostaria de desafiar vocês na noite de hoje a praticar a oração. Porque tem muitas pessoas que sabem que precisa orar, mas dizem assim: pastor, eu não consigo orar. Vamos lá, vamos entender alguns pontos. Primeiro, por que é que você não consegue orar? Você precisa compreender que a oração é, antes de tudo, uma arma poderosa do céu para aniquilar o inferno, destruir o inferno. Então, uma das formas que o diabo usa para o crente ser estéril, isso é pesado, estéril, é muito sério, porque a maior parte de nós caminhamos na esterilidade e não produzimos segundo a bênção de Deus que está sobre a nossa vida. Deus quer que eu e você sejamos frutíferos. Mas o diabo, ele conserva muitos de nós na esterilidade, na paralisia. Por quê? Ele ataca as tuas emoções e os teus sentimentos. E como a maior parte da igreja é almática, diga isso comigo que é importante, almática. O que é uma igreja almática? É uma igreja movida por sentimentos e emoções. E você não pode ser movido por sentimentos e emoções, entusiasmo, alegria da alma, empolgação. Eu vou falar algo engraçado aqui, para você guardar, para você praticar. Eu falei sobre sentimentos e emoções. Emoção é igual desinteria, vem forte e passa rápido. Depende, né, Everaldo? A do Everaldo é mais duradoura. Mas geralmente é assim, vem forte e passa rápido. Então tem muito crente que precisa compreender esse princípio. Eu não posso ser movido por emoções e sentimentos. Vamos repetir isso? Eu não posso ser movido por sentimentos e emoções. Quem é que vai trabalhar isso? A gente costuma entregar isso para Deus. A responsabilidade é nossa. Por exemplo, em determinadas situações, você acaba sendo tentado a descompensar, destemperar, desorganizar. Aí você respira fundo e você declara: eu sou filho de Deus, guiado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, me dê sabedoria, discernimento e estratégia. Essas três coisas vocês precisam escrever, guardar, porque sempre vocês vão orar a mesma coisa.
É o Espírito Santo que vai capacitar vocês a ter esse equilíbrio, controle, domínio próprio. Quando a gente olha para Gálatas 5, nós vemos que um dos frutos do Espírito se chama domínio próprio. É um dos frutos do Espírito. Se eu não dependo do Espírito Santo, eu não vou ter domínio próprio. Eu não vou ter controle. Eu não vou ter equilíbrio. Então tem muita gente que ora e diz: Senhor, me ajuda. Me segura. Porque senão... E a pessoa, por vezes, ela acaba sendo um tanto quanto impulsiva, e ela atropela um princípio. Diga isso comigo, princípio. Então, quando a gente quebra um princípio, o princípio nos quebra. Então diga isso: quando eu quebro um princípio, o princípio me quebra. Então preste atenção, é importante você desenvolver isso: controle, equilíbrio e domínio próprio. E você vai ser desafiado todos os dias da tua vida. Diga aí: eu vou ser desafiado todos os dias da minha vida a ter controle. Diga aí: a ter controle, equilíbrio e domínio próprio. Quando a gente tropeça nessa lição, quando a gente bomba nessa lição, a gente acaba comprometendo outras coisas que são igualmente importantes. Tem crente que fala: eu sou muita carne, eu sou explosivo, eu sou temperamental, eu sou impulsivo, eu sou inconsequente. Se alguém estiver usando celular e não estiver usando para fins da mídia, eu gostaria que você se concentrasse na palavra, tá bom? A não ser que você também esteja usando o celular para escrever a mensagem em seu bloco de notas. Aí tudo bem. Mas eu quero ajudar você a romper. Diga: eu preciso de ajuda para romper. Diga: eu não quero continuar sendo um crente estéril, sem frutos, sem testemunho. Se eu perguntasse para você qual o seu testemunho de fé, tivemos uma semana aí. Eu posso perguntar para você qual o seu testemunho de fé da semana. Tem gente que vai ter dificuldade para se lembrar de alguma benesse de Deus, como se Deus tivesse tirado férias e não voltou ainda. Esse princípio, que é o princípio da gratidão e do reconhecimento, isso vai liberar muitas bênçãos sobre a vida de vocês. Nós vamos orar daqui a pouco e vocês vão ver que tem muita coisa que a gente ora agradecendo, e o nome disso é ação de graças. E a gente ora também reconhecendo. E Deus, Ele espera que você agradeça e que você reconheça. Não pense você que Deus, Ele não vai se importar quando você não agradece e não reconhece. Tanto é que o salmista escreveu: entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. Ou seja, eu agradeço a Deus pelo que Ele faz presente, e agradeço a Deus pelo que Ele fez através de Jesus. Quando você é uma pessoa que tem um coração grato e reconhece, isso vai liberar muitas bênçãos sobre a tua vida. Por quê? Guarda isso que eu vou te falar. O diabo,
ele te ataca com incredulidade, com dúvida e descrença. São dardos, flechas, lanças, que ele usa para te atacar. Uma das coisas é: Deus nunca faz o que eu peço. Por quê? Porque como pai amoroso, ele precisa te falar não algumas vezes. Ou a maior parte das vezes. A gente quer uma coisa. E Deus quer outra coisa. Só que eu quero que Deus faça aquilo que eu estou pedindo. Como uma criança mimada. A gente bate o pé, faz beicinho, chora, mas isso não comove o coração de Deus. Diga comigo: Deus se move pela sua palavra. De novo, Deus se move pela sua palavra. E não pela minha manipulação. Você entende isso? Que muitas vezes a gente quer manipular Deus? A gente chora, a gente até jejua, a gente simula um quebrantamento, ou até um posicionamento. Mas quando você vê que Deus não faz aquilo que você quer, você volta para as suas raízes. Você se revolta contra Deus. Tem gente que para até de vir à igreja, porque Deus não fez do jeito que a pessoa queria. Às vezes, se trata de um relacionamento. Já tivemos vários casos em 35 anos. A pessoa ela criou uma expectativa. E de repente, Deus respeita o livre-arbítrio da outra pessoa. O querer da outra pessoa. E a pessoa então ficou sem aquela resposta. Não saiu do jeito que ela queria. Aí ela disse: eu orei, eu jejuei, eu frequentei a igreja, eu entreguei os meus dízimos e ofertas, eu fiz tudo certo, mas por que foi que Deus não me deu o que eu pedi? Imagina a oração de Jesus no Getsemane. Ele chega e diz assim: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Você acha que Jesus foi alegremente para morrer na cruz por nós? A Bíblia diz que ele chegou no Getsemane, muito amargurado na sua alma. A pressão e a opressão espiritual estava toda sobre Jesus, porque se cumpriria a promessa. Sabe por que Deus muitas vezes precisa dizer não para nós? Para que a promessa se cumpra. Não importa o que a gente faça, o propósito de Deus vai se cumprir. Então Deus ele não vai dar para mim aquilo que muitas vezes eu quero, mas aquilo que eu preciso. Deus ele vai me proteger. Deus ele vai me guardar. Deus ele vai me livrar de situações, coisas e pessoas. Situações, coisas e pessoas. Imagina se nós tivéssemos esse nível de fé de Jesus. Ele ora por 3 vezes: Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Afasta de mim este cálice. Esta oração ficou sem resposta. Porque Deus não afastou o cálice que Jesus deveria beber. Naquele momento,
Deus estava com ele no Getsemane. Mas Deus estava quieto. Um professor não fala na hora que está aplicando o teste. Ele se cala. Naquele momento, Jesus ele foi atacado e tentado a sair do propósito. E aí mora uma das armadilhas de Satanás. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos buscar o propósito de Deus e não o nosso. Seja feita a tua vontade na minha vida, não a minha própria vontade. Quando você tem a maturidade de orar isso, pode ter certeza, muitos dos aborrecimentos que você tem, das angústias, das frustrações, das decepções, das desilusões, não vão acontecer. As maiores burradas da minha vida foi quando eu deixei de depender de Deus. Eu vou explicar para vocês o que é depender de Deus. Depender de Deus não é fazer assim: Deus, eu estou colocando isso nas tuas mãos e confio na tua graça, amém. Pronto, já vou e tomo a decisão. Você sabia que o Espírito Santo ele precisa de tempo para te amadurecer na decisão? Ele precisa de tempo para te preparar. Jesus poderia ter ido para o deserto, jejuado um dia, e pronto, cumprir o propósito. Mas ele orou um dia, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias e 40 noites. Por quê? Deus, Ele tem a sua vontade clara do que Ele quer para nós. O problema somos nós, que se não entendermos aquilo que Ele quer, nós vamos nos perder no meio do caminho. Por isso que Deus nos deu o conselho: não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Por que Ele falou isso? Porque a nossa tendência é de desviar, tanto para a direita como para a esquerda. E nós precisamos compreender que, quando estamos no propósito, diga isso comigo: quando estou no propósito, não tem desvio. Pode ver que quando Deus está preparando algo para a tua vida, sempre tem uma distração. Sempre vai acontecer alguma coisa para te desviar, para a direita e para a esquerda, para te tirar do caminho. Quando nós estamos quebrantados, passando pela moenda de Deus, e Getsemane fala exatamente disso. Era um lugar onde a azeitona era amassada. E somente a azeitona amassada produz azeite. Então tem coisa que Deus não tem prazer de fazer conosco, mas a escolha é nossa, e Ele permite o quebrantamento. É quando a gente fica humilde, é quando a gente volta, é quando a gente começa a orar de novo, a jejuar de novo, retornamos para a presença de Deus. E quantos de nós estão aqui, e quantos de nós que não estão aqui, estão nos acompanhando pela internet,
são crentes, porque acreditam, mas são teóricos, não sabem orar, porque nunca quiseram aprender a orar, porque oração é prática. Diga comigo, oração é. Como é que você aprendeu a andar? Caindo, tropeçando, capotando. Se fosse para você aprender a andar depois de adulto, você não ia aprender, porque você ia dizer: não, eu tenho medo de cair, de tropeçar e de capotar, eu tenho medo de me machucar. Sabe como é que nós aprendemos a orar? Orando. Como é que nós aprendemos a andar? Andando. Como é que nós aprendemos a fazer alguma coisa? Praticando. E a gente tem preguiça de fazer. E a preguiça é uma das armas poderosas de Satanás. Como que eu venço, pastor, a preguiça? Você não fica conversando muito com você: hoje eu estou cansado, hoje eu não estou bem, hoje eu vou ficar em casa. Você diz assim: em nome de Jesus, eu vou me levantar, tomar uma ducha, botar minha melhor roupa, um bom perfume, em nome de Jesus, tira a caatinga, e vou orar, e vou para a igreja, e vou ler minha Bíblia, porque não tem essa: amanhã eu leio, amanhã eu coloco minha leitura em dia, amanhã eu começo a orar, depois eu faço. Então nós nos tornamos escravos por conta da preguiça. E nós trocamos a presença de Deus pela ociosidade. Como é que chama quando uma pessoa deixa de fazer o que precisa ser feito? Começa com P? Procrastinação. Imagine você, a sua vida tem sido de um procrastinador. Sabe o que significa isso? Diga comigo: eu mesmo, não o diabo, estou retardando as minhas bênçãos, porque não oro como deveria orar. Se tem uma coisa na igreja que a gente deveria ser bom, é de oração, mas a gente não ora. A gente acha que não tem problema não orar, porque a vida corre, porque a vida continua do mesmo jeito, a gente pensa que ela está fluindo, mas na verdade é aí que o diabo segura o que o céu tem preparado para nós. Então, para orar, você precisa entender duas condicionais. Diga-me duas. Primeiro, para quem que você está orando? Você consegue entender que quando você abre a boca, você se conecta com Deus, com o céu, com o reino invisível, com o mundo espiritual? Dá para você compreender isso? Que você tem o privilégio de servir o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Imagina o privilégio. Antes, nós éramos inimigos de Deus. Antes, nós andávamos nas trevas. Antes, nós não conhecíamos a verdade. Antes, nós fazíamos apenas aquilo que era da nossa própria vontade. E olha, cada um aqui tem uma lista. Eu falei que eu fazia burradas. Cada um aqui tem sua lista de muitas burradas, de muitas cacas. E às vezes, num tropeço, a gente precisa de 5 anos
para consertar. Dependendo, 10 anos. O bom é que Deus não nos desampara. Deus nos traz aqui numa reunião como essa para ensinar para a gente princípios, valores, propósitos, vontade. E dizer: se você me obedecer, você vai viver a bênção. Porque a coisa funciona assim, ó. Depois de uma pregação dessa, ou a gente faz a vontade de Deus ou faz a vontade do diabo. Não, pastor, eu não faço a vontade do diabo, eu faço a minha própria vontade. Porque é eu que não quero orar, eu que não quero jejuar, eu que não quero ler Bíblia, eu que não quero vir ao culto, eu que não quero dizimar e ofertar, eu que não quero. Preste atenção, o inimigo já tomou conta da sua vontade. Olha, eu vou ensinar algo aqui muito precioso para a igreja. Consagra hoje as tuas vontades ao Senhor. Eu tinha, e quando eu identifico alguma vontade que não é do Senhor, eu consagro aquela área. Amados, eu já fui muito torto. Hoje eu sou só um pouco. Mas tem algumas áreas da minha vida que eu preciso de restauração, de libertação, de cura. É por isso que nós dependemos sempre de Deus e da sua palavra revelada pelo Espírito. Você tem que entender isso. Você precisa depender de Deus e da sua palavra revelada pelo Espírito. Tem gente que tem a palavra, mas não tem a revelação. Adianta alguma coisa? Eu tenho um carro. Aí você me dá o tanque cheio de óleo diesel. O meu carro é bicombustível, ele funciona álcool e gasolina. Adianta óleo diesel? O que a gente faz? A gente é enganado pelo diabo, ele vem com muitas barganhas, muitas trocas. Cuidado, porque o diabo é mercenário. Você fala, eu vou começar minha vida de oração. O diabo diz, não, dorme mais um pouco, descansa. Depois você ora, e depois você não ora. Eu falei para você de duas condicionais, né? A primeira condicional é você saber para quem você está orando. E a segunda condicional é você saber que é um filho de Deus, nascido de novo, e tem autoridade para dizer: todos os demônios que querem impedir minha vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, não tem mais poder. E essa oração, você não faz um dia só, você vai fazer todos os dias. Pastor, quando eu vou orar, como que eu posso começar a orar? Eu vou dizer para vocês o que eu costumo fazer. Geralmente eu me preparo antes para orar. Vai orar de madrugada? Eu tomo um copo de água para despertar, lavo o rosto para não dormir. E se você estiver muito cansado, e se você estiver assim com muita disposição para dormir, não ore sentado, ore andando. E quando você entende isso, você vai sair daquela mesmice que o inimigo te colocou. Porque você não pode orar, entende bem isso. Olha para quem está do teu lado, diga assim: você não pode orar. O inimigo não quer que você ore. Diga, você é um perigo para o inferno. Se você começar a orar, a sua vida vai ser transformada radicalmente, e você vai impactar a vida de outras pessoas. Diga, muitas das bênçãos que estão presas, amarradas, impedidas, bloqueadas na tua vida, vão ser liberadas de forma natural.
natural. E a gente às vezes diz, por que é tudo tão difícil para mim? Eu acredito que a maior dificuldade que nós temos é para ter uma vida de oração diária. Diga-me, vida de oração diária. Ainda aqui, alguns estão tendo uma vida de oração semanal. Quando foi a última vez que você orou? Foi domingo no culto. Alguns têm uma vida de oração semanal, outros têm uma vida de oração quinzenal, outros têm uma vida de oração semanal. Se eu perguntar, leitura da Bíblia, diária, tem que ser diária. Preste atenção, por que o muçulmano entende isso? O crente não entende. O muçulmano entende. Ele pega o tapetinho dele e estende em direção à Meca. 3 vezes por dia, acho. E ele vai orar. E ele está orando para lá. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que nós servimos. Mas ele é mais crente do que nós. Por que outras religiões elas oram, elas jejuam, elas se consagram? Chega no crente, o crente só tem aparência de espiritualidade, mas na verdade não tem nada de espiritual. Por quê? Só é espiritual de verdade quem ora, quem jejua, quem lê Bíblia, quem entende o seu compromisso com a sua igreja, tanto frequência como contribuição. E se você falha em algum desses pontos, você não está cumprindo o seu papel de forma legítima, verdadeira. E a gente deixa muito a desejar. E a gente acha que tudo bem, é isso que o diabo quer, que a gente entenda. Está tudo certo. Agora diga comigo, Espírito Santo, eu te dou liberdade para me incomodar, para me despertar de madrugada, para me chamar para orar. Sabe, você tem que, é um nível de intimidade, preste atenção, o Espírito Santo só chama os íntimos para orar, para jejuar, para ler Bíblia. E todas as vezes que o Espírito Santo te chamar, você vai enfrentar a sua maior inimiga, que é a sua carne. Você sabia que a sua carne não se converteu e nem vai se converter? A nossa maior inimiga é a nossa carne, não é o diabo. Só que a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você tem que declarar isso todos os dias: eu conheci a verdade, eu sou livre, livre da preguiça, livre da ociosidade, livre de procrastinar. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu oro porque eu sou livre. Eu jejuo porque eu sou livre. Eu leio a minha Bíblia porque eu sou livre. Eu venho à minha igreja porque eu sou livre. Eu sou fiel a Deus, da igreja que eu congrego, porque eu sou livre. Eu sou dizimista e ofertante fiel porque eu sou livre. Eu evangelizo, eu prego, eu ministro, eu oro, eu testemunho, porque eu sou livre. Eu conheci a verdade. Eu conheci a verdade. Eu conheci a verdade. Eu conheci a verdade. Obrigado, Senhor, porque eu conheci a verdade. A Bíblia diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só tem uma forma de eu ser livre de verdade, é quando Jesus
me libertam. Então você sabe como é que está a tua vida espiritual. Aí você diz assim: eu acredito então que a minha vida está assim porque eu não sou de oração. Eu sei que eu preciso orar, mas eu não consigo. Por que você não consegue? É porque a tua carne te domina. É porque o inimigo, ele tomou conta das tuas vontades. Um irmão, conversando comigo, buscando libertação e restauração para a sua vida espiritual, ele disse: pastor, por que eu não consigo me libertar da pornografia? Eu disse: porque o diabo dominou você nessa área. Por que é que eu não consigo deixar as drogas? Porque esta vontade está subjugada a Satanás. Aí quando você diz assim: eu tiro das tuas mãos, diabo, o vício da pornografia, o vício das drogas, eu tiro das tuas mãos tudo aquilo que eu te entreguei. Preste atenção. Quem entregou? Quem entregou? Nós entregamos. O que Eva fez? Ela toma do fruto e come daquilo que Satanás entregou para ela. O diabo, ele trabalha com troca. Ele te dá um prazer momentâneo. Ele te dá uma falsa sensação de alegria. Mas o que ele está tirando de você? Diga comigo: salvação em primeiro lugar. Diga: quebra de aliança. Sabe o que significa? Você pode estar aqui, mas a tua aliança pode estar quebrada por causa de um pecado secreto, oculto e de estimação. E eu falo a verdade para vocês: não compensa a gente negociar isso. Sabe por quê? De repente, por causa dessa porta aberta, dessa brecha, dessa legalidade, desse direito, você tem problemas financeiros. Você passa pela vergonha, pelo opróbrio, pela humilhação, pelas guerras que não consegue vencer. Deus tinha dado uma promessa a Josué, de que ele ganharia as guerras, venceria as batalhas. E de repente, o exército de Deus começou a perder. Homens começaram a morrer. E a coisa não estava saindo do jeito que Deus falou que ia acontecer. Aí Josué vai falar com Deus e dizer: Deus, o porquê disso? Aí Deus disse: é porque existe um anátema, uma maldição no meio de vós. Existe um anátema, existe uma maldição na sua vida, na sua casa, no seu caminho, na tua vida de fé. Você tem que descobrir qual é esse anátema, essa maldição, e você tem que, se libertar. Mas para se libertar, você precisa renunciar a isso. Então guarde isso que eu estou ensinando hoje. Tem coisa que a tua vontade está subjugada a Satanás. Ele te ofereceu algo e você entregou algo, e você está preso. Então você precisa renunciar. Eu entro no reino espiritual e renuncio neste momento, em nome de Jesus, toda pornografia. Eu não aceito mais ser contaminado por isso. Eu rejeito, eu renuncio, eu denuncio no reino espiritual. E pode ser
Neste caso, pode ser a pornografia, pode ser o vício, pode ser um adultério, pode ser algum outro pecado, pecado que de repente Deus fala com você, olha, tem anátema na tua vida. É por isso que está tudo travado, está tudo bloqueado, está tudo atravancado, tem anátema. O que pode ser anátema? Pensamentos impuros. Mas pastor, presta atenção, como que a gente faz para não ter pensamento impuro? Porque eu estou aqui, sabe, ouvindo isso, eu quero agradar a Deus, mas de repente, do nada, vem um pensamento impuro na minha cabeça, o que eu faço? Preste atenção, você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, pode? Mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Não é? Ele trouxe o primeiro graveto, você fala, sai para lá. Ele trouxe o segundo para trançar, você fala, não, sai da minha cabeça. Ele traz lá uma pena, ele traz lá um algodão, um capim, você diz, sai da minha cabeça. Então o passarinho, ele vem e pousa, mas ele não pode fazer ninho. Você não pode aceitar aquela tentação e ficar conversando com o diabo, com o inimigo. Você diz, sai da minha cabeça. Eu penso no que é justo, honesto, de boa fama, e que glorifica a Deus, em nome de Jesus. Está amarrado. Eu tenho uma declaração que eu sempre faço, diga comigo, não posso, não quero, não devo, não vou, não posso, não quero, não devo, não vou. Não quero, não devo, não vou, não posso, não quero, não devo, não vou. Aí quando o inimigo, ele se apresenta, sabia que ele se apresenta diante de você? Você abre o celular lá, época de carnaval, tem muita coisa. Põe a mão, bloqueia, sai dali. Não posso, não quero, não devo, não vou. Por quê? Hoje você dá uma bebidinha. Daqui a pouco uma bebidona. Daqui a pouco você está lambendo a tela do celular. Daqui a pouco você está entregue novamente às suas paixões carnais. E olha só como é sério. No Velho Testamento dizia assim, não adulterarás. Agora no Novo Testamento Jesus disse assim, se alguém olhar para uma mulher e a desejar, é como se ele tivesse cometido adultério com ela. Então agora é só olhar e desejar. Lá no Velho Testamento era a consumação do ato. O que Jesus está dizendo? Que eu adultero na minha mente quando eu faço desse jeito. Então hoje existe adultério virtual. Não, pastor, é internet. É adultério virtual. Se você olhar para a mulher e cobiçar, é como se você já tivesse cometido adultério com ela. Abre um portal, e por esses portais, os demônios começam a atacar você na sua área de fraqueza. Promiscuidade, depravação, defraudação, e todo tipo de malignidade. Então, qual que é a tua área de fraqueza? Fofoca. Pode ser. Falei da preguiça. A preguiça não deixa orar, não deixa jejuar, não deixa ler Bíblia, não deixa vir na igreja, não deixa nada. Com respeito ao dízimo e oferta, quando a pessoa ela é, como é que chama? Começa com A? Avarenta. Avarenta. Ela sabe que Deus conta com ela, com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua semente, mas ela faz o quê? Ela segura o que é de Deus. Nunca segure o que Deus mandou você plantar. Paulo diz que Deus dá semente ao que semeia. Por que tem gente que não tem? Porque não planta nada.
Então quem não planta nada, não colhe nada. Agora, existe uma lei na Bíblia chamada lei da fecundidade. Diga isso comigo, lei da fecundidade. De novo, lei da... Preste atenção. Quando ele fez a semente pela primeira vez, ele colocou dentro desta semente um poder, por conta da lei da fecundidade. Vocês perceberam que tudo que Deus faz é debaixo de lei, de princípio. Então ele pega essa semente e ele liberou sobre essa semente um poder, por conta da lei da fecundidade. Sabe o que acontece? Desde que Deus fez essa semente, todas as vezes que esta semente é plantada, ela vai brotar, germinar, crescer, florescer e dar frutos. Ele não tem que pegar a semente todas as vezes e abençoar para ela frutificar. Quando você entender isso, você nunca mais vai deixar de dizimar e ofertar, porque a semente que você planta contém nela o poder da fecundidade. Você sabe que vai gerar frutos, mas você não sabe quantos frutos. Você não sabe o tamanho da sua colheita, mas ela vai acontecer por conta de um princípio. Se eu planto, eu colho. E toda semente produz de acordo com a sua espécie. E Jesus nos ensinou: aquele que planta pouco, colhe pouco. Aquele que planta muito, colhe. Olha só, nós gastamos muito com algum prejuízo que aparece. Nós gastamos muito com algum acidente ou incidente que acontece. Nós gastamos muito com algum tipo de situação que nos pega sem sobreaviso. Você não está nem programado para aquilo. Mas de repente, você fica endividado por meses, por conta de alguma situação que o diabo preparou para roubar de você a tua bênção. Sabia que esse dinheiro que você está plantando por conta de um acidente, incidente, alguma coisa que apareceu, alguma coisa que aconteceu, esta semente que você planta não tem retorno. Mas toda semente que você planta para Deus, vai ter livramento, vai ter proteção, vai ter guarda, vai ter livramento. Deus vai cuidar de você. Deus vai te abençoar. Agora, às vezes, nós preferimos plantar de outro jeito do que abençoar o reino de Deus. Teve uma moça na igreja, eu me lembro, que ela sentiu no coração de ir no banco, e ela fez um empréstimo. Ela tirou do banco, não me lembro se foi R$2.500, e ela entregou de oferta e não falou isso para ninguém. Ela pensou: se eu passo por alguma situação, eu tenho que levantar um determinado valor, socorro, porque eu não estou preparada. Se é um acidente, um incidente, alguma situação. E ela sentiu no coração de fazer isso. Aí, ela foi se casar. E ela tinha contratado uma decoração. Quando eu entrei no salão, eu falei: tem alguma coisa errada aqui. Ela não contratou essa decoração. Amados, eram rosas colombianas, abertas, lindas, maravilhosas. O casamento dela era um jardim, algo assim que, sabe, era impressionante. Aí eu perguntei para a pessoa lá: escuta, foi essa decoração que foi contratada? Ela disse: não, ela contratou
uma outra decoração. Mas uma pessoa muito rica da cidade casou e comprou tanta flor que eu trouxe para fazer o casamento dela. Imagina só, o casamento dela teve uma decoração de rica, por causa de uma semente que ela plantou. E ela teve a casa dela, conquistou a casa dela, conquistou tudo o que ela precisava para estruturar a sua casa. O que eu estou falando para vocês é que tem oferta que vai liberar a tua bênção. E o que o inimigo faz? Não, você não pode dizimar esse mês, você tem um problema, você tem que pagar a conta, você não se preparou, você espera mais um pouco, Deus entende, coloca a tua intenção diante do Senhor. Preste atenção. Enquanto a gente apresentar desculpas, o diabo nunca vai deixar a gente ter dinheiro, porque ele não quer que o reino de Deus seja próspero. Então a maior parte dos crentes, o que eles entregam? Nem o dízimo, nem a oferta. A semente que eles entregam é a semente da desculpa. E a semente da desculpa não vai produzir nada. Deixa eu te falar, você sabia que o teu dízimo e a tua oferta não te abençoa somente na área financeira, econômica e material? Pode abençoar você na tua saúde, para você não gastar com médico, tratamento, remédio. O teu dízimo, ele é muito mais abrangente do que você imagina. Deus pode colocar diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sabe o que significa isso? Pior do que não ter porta nenhuma aberta, é ter muitas portas abertas e você não saber em que porta entrar. Então Deus vai colocar diante de você uma porta excelente, que ninguém vai poder fechar. Então você precisa entender que existe um milagre te esperando, quando você tem um coração aberto para contribuir. Muitas vezes nós não queremos dizer que somos avarentos, mas este espírito, ele não age muitas vezes de dentro para fora, de fora para dentro. Agora, quando nós começamos a fazer, existe uma outra lei na Bíblia que vocês precisam guardar. Chama lei da continuidade. Diga comigo, lei da continuidade, ou lei da constância. A Bíblia não diz que o inconstante, de coração dobre, não vai receber nada do Senhor? Mas quando você entende o que é ser constante, por exemplo, faz assim, você que paga aluguel um mês, fica 3 sem pagar, depois você paga mais 1 e fica 4 sem pagar, depois você paga mais 1 e fica 8 meses sem pagar. Você que paga financiamento, paga um financiamento, fica 4 sem pagar, aí paga mais 1, fica mais 6 sem pagar, aí paga mais 1, fica mais 9 sem pagar. Aí você me conta os resultados. É o que a gente faz com o nosso dízimo, com a nossa oferta. A gente quebra o poder da continuidade e o poder da constância. Então a gente tem que ser contínuo, a gente tem que ser constante. Aonde que o diabo trabalha? Ele quer quebrar essa continuidade, essa constância. Vocês estão entendendo nessa noite que o reino de Deus é estabelecido por princípios, por leis. E o diabo, ele quer fazer o quê? Ele precisa impedir você de andar na prática da obediência. Porque se você andar na prática da obediência, preste atenção, vai chegar uma hora que o diabo não vai ter mais sucesso. Os demônios fazem assim. Aí ele dizimou uma vez. Mas é só uma vez, ele não vai dizimar a segunda. De repente dizimou a segunda. Aí aquele demônio diz assim: foi só a segunda vez, ele não vai dar mais. Aí daqui a pouco
A terceira vez. Aí o diabo disse: não, é só a terceira. Ele vai parar. E por incrível que pareça, tem gente que para na primeira. Artus, quieto. Ele tropeça, ele vai na primeira, depois ele, segunda, terceira, às vezes nem passa da terceira. Você já parou para pensar que a maior parte das coisas que você começa, a gente começa para não terminar? E diga comigo, o princípio de Deus é assim, quando fala alfa e ômega, princípio e fim. O que essa palavra nos ensina? Diga, tudo no reino de Deus funciona assim: começo, meio e fim. Quando você entende isso, porque a gente é bom para começar. Diga aí para quem está falando, você é bom para começar, mas é péssimo para terminar. E a gente tem que melhorar. Então você precisa se disciplinar. Você acredita que disciplina é algo de Deus? Tem gente que pensa que disciplina é algo do diabo. Por quê? Porque exige sacrifício. A pessoa vai fazer caminhada. Fazer caminhada todo dia é complicado. Fazer quando está chovendo é complicado. Fazer quando está frio é complicado. Fazer quando você está cansado é complicado. Academia, você vai todo animado. Segundo dia de academia, como que você sai da academia? Segundo dia. Parece que já está no shape. É ou não é? Gente, é o segundo dia. Não deu tempo de fazer nada, só está com dor. Aí você vai dizer, não, segundo eu não vou. Essa academia é coisa do Satanás. Eu estou arrebentado, eu estou com dor no corpo inteiro, eu não consigo lavar minha cabeça, sabe? Eu não consigo dormir, sabe? Por quê? Porque é todo um processo inflamatório das fibras, para você se condicionar a se exercitar. A gente está numa vida sedentária, então a gente precisa se condicionar. Mas quem diz que a gente quer se condicionar, gente? E a gente ora para Deus e fala assim para Deus: Deus, dá saúde. Não é assim? A nossa oração não é assim? Aí Deus diz assim: a tua saúde depende do que você come e do que você bebe. Aí você diz: lascou. Não, preste atenção, eu estou pedindo para Deus fazer o que eu não faço. Eu estou pedindo para Deus fazer o que eu não tenho disposição para fazer, o que eu não quero fazer. Eu quero comer tudo que eu quero, beber tudo que eu quero e dizer assim: Deus, diminui a minha silhueta. Não vai ser assim. Comer dá prazer, mas perder as gordurinhas é uma tortura, amados. Aí a gente faz o segundo dia de academia, pensa que já abre até a asa. Já se sente o Schwarzenegger. Está igual um amigo meu que foi para os Estados Unidos. Ficou 2 semanas lá. Aí liguei para falar com ele, ele ligou para falar comigo, nem lembro. Ele: oi, Alberto, tudo bem? Eu falei: quem é que está falando? Ah, quem é que está falando? Já se esqueceu da minha voz? Eu falei: mas por que você está falando assim? Ah, porque eu estou 2 semanas nos Estados Unidos. Eu já estar falando fluente. Ele entendeu que só incorporando o sotaque, estava falando fluente. Eu lembro que o pastor Dawson veio para o Brasil, pregou na nossa igreja. A minha mãe ia dar café para ele de manhã e falava assim para ele: quer leite? Leite. Leite. Ele ficava vendido. Ele falou: o que será que essa mulher quer falar?
não é? Quer torradas, quer geleia, quer queijo. Então a gente pensa que o outro vai entender. Então preste atenção. Hoje nós aprendemos princípios importantíssimos para fundamentar, para embasar, para dar alicerce para a nossa oração, para ela ser poderosa. Para você, quando orar, você deve orar começando a tua oração pela palavra. Quando você começa orando pela palavra, você começa com a resposta. Quando você entra na presença de Deus, você não entra com medo, receioso, temeroso. Lembra? Deus é o teu Pai, amoroso, e você é filho, e você sabe com quem está falando. E quando você diz, aqui é Eunice, os céus se abrem para ouvir tua oração. Aqui é Lenaide, os céus se abrem para ouvir sua oração. Aqui é a Vera, os céus se abrem para ouvir sua oração. Aqui é o Adriano, os céus vão se abrir para ouvir tua oração. Aqui é a Nair, os céus vão se abrir para ouvir tua oração. Porque você entende para quem você está orando e quem você é, qual é a tua condição. Agora, como é que você se coloca diante de Deus para orar? Sempre começa assim: ai Deus, eu estou tão envergonhado, eu sou o maior pecador da igreja, eu não consigo nada, eu não consigo orar, não consigo jejuar, não consigo ler Bíblia, não consigo ir na igreja, não consigo dizimar, não consigo ofertar, eu não consigo nada, eu sou uma vergonha para o teu reino. Oh Deus, tem misericórdia, clemência, compaixão, piedade de mim, Senhor. Preste atenção, você não entendeu nem para quem você está orando, e você não entendeu nem quem você é em Cristo. Então preste atenção. Quando eu me preparo para a oração, lembra que eu falei? Tomo água, lavo o rosto. Aí você vai preparar aquele ambiente de oração. Tem gente que fala, nossa pastor, às vezes é tão complicado orar. Em nome de Jesus eu repreendo nesse local todo e qualquer espírito de resistência. Eu declaro que este lugar está limpo, e está pronto para eu orar e buscar o meu Deus. Em nome de Jesus, todo espírito opositor, todo espírito de resistência, todo espírito de desvaneio, todo espírito de distração, todo espírito que quer me perturbar nesse período de oração, eu repreendo, eu amarro e eu expulso. Guarda isso, 3 coisas: eu repreendo, eu amarro e eu expulso. O que você faz? Repreende. Repreendeu, ele continua ali. Amarrou, ele continua ali. Repreende, amarra e expulsa. Ele leva bronca. Você lembra o que disse Jesus? Que você precisa manietar o valente para poder entrar na casa dele. Manietar o valente é deixar fora de combate, amarrar a mão, amarrar os pés, amordaçar. Então você repreende, você amarra e você expulsa. Sai em nome de Jesus. Uma vez eu era novo no ministério, eu estava fazendo uma libertação, aí manifestou um demônio e eu tinha amarrado ele falou, e eu falei, e vai! E no nome de Jesus, ele falou, como é que eu vou? Você amarrou? Eu falei, sai rolando! Eu não sabia nem o que falar. O pessoal que estava comigo se divertiu, né? Falou, é engraçado. Não sei. Aí, manda para o inferno, para o abismo, para onde o Senhor determinar. Uma vez a pessoa falou para mim, Alberto, mas de onde você tirou esse negócio? Você manda para o inferno, depois você manda para o abismo, depois você manda para onde Deus determinar. Eu falei, não sei para onde vai. Vai para algum lugar. E eu sei que a Bíblia diz assim, que eles vão para um lugar seco e árido. Não tendo aonde repousar, eles querem voltar para a antiga casa. E chegando na antiga casa, ela está vazia. Diga aí, vazia. Presta atenção. Saiu o inquilino, tem que entrar outro. Saiu o diabo, o demônio, tem que encher do Espírito Santo.
A casa tem que estar cheia do Espírito Santo. Aí quando o capeta chega, fala, opa, essa aí eu não posso mais entrar. Está cheio do Espírito Santo. Então a gente tem que ter esse posicionamento. A gente precisa se encher do Espírito Santo. Aí diz assim, que traz com ele mais 7. Então sai um, vem mais. Olha que encardido. Então você precisa se posicionar e dizer, diga, eu sou templo, morada, santuário, residência, templo do Deus vivo. E preste atenção, só Ele vai habitar em você. Então tira pensamentos impuros, tira os desejos impróprios, tudo aquilo que você percebe que não é de Deus. Pode ser uma fofoca, pode ser uma mentira, pode ser um desejo, pode ser uma preguiça, pode ser a procrastinação, pode ser o que for. Você vai começar a alinhar a tua vida. Aí preste atenção, as coisas vão começar a acontecer. Aí sim as coisas vão começar a fluir. Preste atenção, o diabo, ele não tem poder para impedir tuas orações de ser respondidas, só se você der para ele essa permissão. Então você tem que descobrir aonde está a permissão que eu dei. Por que ele está amarrando a minha prosperidade? Por que ele está amarrando o meu testemunho? Por que ele está me atacando? Eu não aceito em nome de Jesus. Dá para você ser um inconformado? Ó, Romanos capítulo 8, versículo 2. Não vos conformeis. Sabe o que significa? É você entender, eu sou um inconformado. Eu não vou me conformar mais com isso. Eu não vou mais me conformar com aquilo. Eu não vou mais me conformar com nada. Eu agora vou ter minha vida consagrada ao Senhor. E assim vai ser. Preste atenção, para de negociar. Para de fazer favores ao diabo. E o diabo diz assim, só mais uma vez. Só mais uma vez. A última vez. O último cigarro. O último gole de bebida. A última droga. Só mais uma. A pulada de cerca de despedida. Só mais uma. Só mais uma. Artos, quieto. Só mais uma. Já pensou? Às vezes tem algum crente novo na igreja, ele pensa que é algum grito espiritual. Ele está orando, falando, Artos, quieto. Oh, rebalabaço, Artos, quieto. Pode acontecer, então estou avisando que não é. Não é? Vocês perceberam que até o cachorro que a gente tem obedece a voz de comando? O problema é que você não tem voz de comando. A mulher só quer ter voz de comando com o marido. E nem ele obedece. Faz de conta que obedece. Teve uma mulher que veio falar comigo, uma esposa, falou assim, pastor, o senhor tem que falar com meu marido. Por quê? Não, porque ele não me obedece. Por conta dele não me obedecer, as crianças não me obedecem. Eu falei, a coisa está invertida, irmã. Né? Não é por aí, não. Mas vocês perceberam que vocês vão começar a ter comando, voz de comando, autoridade, poder, delegado, exousia. Você tem alguém sobre você. Você tem alguém sobre você. E em nome de Jesus, você se levanta na unção para viver o novo e diferente de Deus. Preste atenção. Acabou. Não tem mais o porquê de depressão, angústia, dor, lágrimas. Acabou. Mas quando acaba, pastor? É quando você não se conforma, quando você é um inconformado. Coloca aí, Romanos 8, 2. E não vos conformeis com este mundo.
Não, é 12:2. Obrigado. Romanos 12:2, filho. E não sede conformados. Outra tradução diz assim: não vos conformeis. Ou seja, sejam inconformados. E a gente não entende isso. Aconteceu alguma coisa, seja um inconformado. Ó, fez um exame, deu lá uma alteração, seja um inconformado. Às vezes aquilo aconteceu para você começar a orar, jejuar, ler Bíblia, profetizar, declarar o contrário, chamar as coisas que não são como se já fossem, se aproximar de Deus. Às vezes acontece alguma coisa para nos aproximar de Deus. E tem gente que se afasta. Deixa aí, filho. Tem gente que se afasta. Ah, aconteceu tal coisa, pastor, por isso eu não fui mais na igreja, por isso que eu não fui mais na célula. Queridos, presta atenção. O barco pode balançar, pode entrar água dentro, mas não vai afundar. Quando Jesus está no barco, tudo me vai muito bem. Lembra dos discípulos? Ele estava dormindo. A tempestade não acordou Jesus. Agora a tempestade não deixa a gente dormir. Olha a diferença. Por que Jesus estava dormindo? Para nos dar o exemplo. Quem disse que os 12 conseguiram dormir? Dorme com um barulho desse. Raios, relâmpagos, trovões, ondas gigantescas, vento soprando contra a maré, água entrando no barco, e Jesus lá. Por que a gente é do jeito que a gente é? Diga aí, eu preciso me converter. Olha só, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Eu digo, eu preciso ser renovado aqui. O que quer dizer isso? É muito espiritual, pastor? Não, é só você pensar diferente. Entendeu agora? Entendeu agora? É só pensar diferente. Ser renovado na mente é pensar diferente. Eu não posso falar, eu posso. Eu não consigo, eu consigo. Esse ano vai ser diferente. Esse ano não vai ser diferente. Para mim vai. Ó, eu vi um irmão conversando com o outro, mal barato. Era um irmão cheio de fé e o outro incrédulo. E o irmão dizia assim: esse ano está difícil, muito complicado, crise política, mundial e tal. O outro falou assim: olha, não importa nada disso, Deus é comigo, e eu sei que em nome de Jesus Ele vai dar vitória. Aí o outro começava de novo: não, mas o presidente, e por conta disso, e por conta daquilo, e por conta daquilo outro, e por conta dos enlatados. Falando em enlatados, teve uma irmã que ligou para mim, desesperada. Amados, a coisa é séria. Ela disse assim: pastor, eu vi aqui na internet que agora os crentes vão ser colocados tudo em lata. Eu falei: não entendi, irmã. Não, é verdade, todos os crentes. Eu estou vendo aqui, ó, vários já que aparece assim, que aceita o sinal da besta. Aparece assim: conservadores, tudo dentro da lata. Pastor, eu não quero ir para dentro da lata. Pastor, vão vir na minha casa, vão me colocar dentro da lata também? Eu falei: não entendi, irmã, ainda. Aí eu lembrei da escola de samba lá, que foi rebaixada, não é? Eu falei: irmã, não é nada disso. Fique tranquila, a senhora não vai ser colocada dentro de uma lata. Eu estou falando isso para vocês ficarem tranquilos. Vocês não vão ser colocados dentro de uma lata. Mas que nós estamos na conserva de Deus, nós estamos, é ou não é? Enquanto eles estão se contaminando, a gente está se guardando para Deus. Olha só. E diz para você renovar o seu entendimento, para que você experimente. Olha só, olha aqui mais um princípio: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então está dizendo que quando eu renovo, primeiro eu tenho que ser inconformado, porque senão hoje eu quero uma coisa, amanhã eu não quero mais. Eu tenho que ser inconformado, eu preciso me revoltar com a situação. Aí depois eu preciso renovar minha mente. O que é renovar? Pensar diferente.
Aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer viver isso? A perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Te prepara para isso, porque vai acontecer. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Eu gostaria de orar mais, mas eu me prolonguei na explicação. Semana que vem a gente ora. Pode ser? Aí a gente vai ter um período assim dedicado à oração e você fala: nossa, agora eu estou aprendendo, eu sei como é que é, agora eu vou conseguir passar de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Teve um irmão da igreja, ele falou para mim assim, no começo do ministério, no nosso primeiro escritório: pastor, o senhor ora? Eu falei: oro. Eu nunca vi o senhor orando, eu quero orar com você. Eu falei: tá bom. Aí fomos orar. Aí orei 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Quando deu 8 horas, ele deu um soco no azulejo da cozinha, que caiu 17 azulejos. Eu falei: irmão, acabou a oração, já deu, senão ele ia derrubar a casa inteira. Você viu que ele já estava cheio do poder de Deus? Aquele azulejo antigo, no cimento, 17 caiu. Mas ele já estava, ele não aguentava mais. Não aguentava. Vamos, irmão, vamos lá, né? Vamos orar mais 1 hora no Espírito Santo. Corre, bala, baixuri, que calamarra. Ele estava assim já, coitado. Mas nunca mais me chamou para orar. Diga, guarda outro princípio: o importante não é o tanto que você ora, é a qualidade da tua oração. Por isso que a Bíblia fala da oração dos fariseus, que ficavam nas praças, para que todo mundo visse, queria se mostrar. Mas oração para nós é a nossa intimidade com Ele. Diga comigo assim: Deus, hoje nós aprendemos alguns princípios que vamos aplicar para mudar a nossa realidade de fé, a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento contigo. Em nome de Jesus, nos empodera para viver no teu propósito e segundo a tua vontade. Nos habilita, nos capacita, nos prepara como guerreiros de oração para este tempo profético, em nome de Jesus. Pai, nos desperte e que o teu Espírito Santo nos incomode. Espírito Santo, nós te damos a liberdade de nos incomodar, de nos chamar para orar, jejuar, ler a tua palavra. Nos convide, ó Espírito Santo, para estar aqui nos cultos. E nos faça os maiores dizimistas e ofertantes deste lugar. Nos faça e nos levante como colunas fortes no teu reino. Em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Eu creio na tua palavra. Ela é perfeita. Quando ela é liberada, ela cumpre o seu propósito. A tua palavra alcançou o nosso coração nesta noite. A tua palavra trouxe rompimento para as nossas vidas. Sairemos daqui pensando diferente, sentindo diferente, falando diferente, nos comportando de forma diferente. Espírito Santo de Deus, nos limpa, nos purifica, nos santifica. Espírito Santo de Deus, nós queremos nos consagrar a Ti, espírito, alma e corpo. Corre que calabaçu, xirei, calabaçu. Aleluia. Diga amém. Pode sentar um pouquinho. Eu gostaria agora que todos vocês colocassem em prática aquilo que nós falamos a respeito de plantar.
Não deixa o diabo colocar na tua cabeça assim, eu não tenho o que plantar. Você sabe o tamanho que deve ser a sua colheita. Por exemplo, uma família de 7 pessoas, não adianta ter uma colheita para 2, ele precisa de uma colheita para 7 pessoas. Então ele precisa de suprimento, ele precisa de abastecimento, ele precisa de provisão. Então muitas vezes a gente ouve uma palavra e na hora da gente praticar, o inimigo não deixa a gente praticar, porque ele vai dizer, você não pode. Mas quando você diz, posso todas as coisas porque ele me fortalece, acabou, diabo. A minha igreja vai ser próspera, a começar por mim. A minha igreja vai ter todas as contas pagas no dia, porque Deus me prospera. Eu me posiciono para viver tudo que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Aí você vai dizer, acabou, eu não quero mais pobreza, miséria, necessidade, prejuízo, crise financeira. Você tem que chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu creio que eu sou próspero, eu creio na abundância de Deus, eu creio na provisão, eu creio que eu saio das contas, da inadimplência, das dívidas, eu creio que eu sou rico, próspero e abundante, em nome de Jesus, eu creio no milagre de Deus para a minha vida, e sempre, ora a Deus e diga assim, Deus, prepara, coloca na minha mão, uma semente para eu plantar, mas não é qualquer coisa. Quando você pede para Deus colocar uma semente assim na tua mão para você plantar, olha, Deus vai testar o teu coração. Deus vai testar o teu coração. Então quanto mais você honra a Deus, mais Deus vai te honrar. Se você parou de dizimar, parou de ofertar, parou de semear, volte, porque Deus conta com você. E olha, seja fiel. Você pode ter certeza que Deus vai prosperar você de uma forma grandiosa, em nome de Jesus. Oi? Amém? Eu gostaria que você separasse o teu melhor agora. O QR Code já está em tela, o Pix já está em tela. Se você pode pegar um envelope. Olha, a tua vida tem que desbloquear financeiramente. Você tem um propósito no ano de 2026. Em nome de Jesus, esse milagre precisa acontecer. E quando você coloca a tua semente diante de Deus, pode ficar aqui, querida. Você vai dizer assim, aqui, querida, tá? Isso. Aí você, sabe, acabou. Que milagre você precisa? Você sabe o tamanho do teu milagre, é o tamanho proporcional da tua oferta. Em nome de Jesus. Eu creio nos milagres de Deus para você. Em nome de Jesus. Faça a tua oferta enquanto nós vamos colocar diante do Senhor. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. A minha oferta separo com alegria, lembrando-me que um dia Cristo por mim se entregou. Não é pelo pecado, nem por avareza, é pela certeza de que abençoado sou. Amém. Vamos ficar de pé. Diga assim, Senhor, nós plantamos mais uma vez no teu reino. Nós temos cuidado da tua casa. Nós amamos este lugar. Aqui nós temos alimentado o nosso espírito. Nós temos recebido do banquete celestial, do pão da vida, da cura, da libertação.
da restauração. Aqui nós temos aprendido como viver o teu milagre. E tudo que nós queremos, Senhor, é cuidar deste lugar, é cuidar desta casa, é abençoar outras vidas que não estão aqui. E profetizamos que em breve este lugar estará cheio, tomado de pessoas, onde muitas pessoas viverão o teu poder, a tua unção, a tua glória, em nome de Jesus. Me prospera, Senhor, libera esta bênção que eu estou aguardando, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de Ti as demandas que estão na justiça, na mesa de um juiz, para receber a sentença final. Eu quero, Senhor, Te pedir o veredito favorável para a Tua filha e para o Teu filho, em nome de Jesus, Pai. Cumpra o Teu propósito, continua cuidando deste irmão, desta irmã, da sua fonte de renda, dos seus negócios, dos seus projetos. Abençoa, Senhor, tira esta pessoa desta situação que ela tem vivido, alcança ela com o teu milagre, com o teu favor, com a tua graça. Eu creio, Pai, que algo de sobrenatural está sendo liberado a favor da tua igreja nesta noite. Abençoe aqueles que estão aqui, abençoe aqueles que não estão aqui, abençoe o nosso culto de domingo, em nome de Jesus, Pai. Recebe a semente que plantamos no teu reino, que temos plantado no teu reino, que esta semente possa produzir 100 por uma, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Eu sei que a minha oração foi ouvida. Diga agora, em nome de Jesus, nada pode impedir a minha oração de chegar no céu. Diga obrigado, Senhor. Amém. Amém. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, mas eu quero fazer uma oração antes para vocês. Amém? Antes de me despedir de vocês, preste atenção. Cada um aqui tem as suas necessidades pessoais, não é verdade? Vamos fazer essa oração? Coloca a mão no teu coração agora, fecha os teus olhos. Pai, é no nome de Jesus que eu repreendo agora neste lugar todo o laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, toda mortandade que assola o meio-dia, toda seta inflamada e toda seta envenenada atirada contra os teus filhos e contra as tuas filhas. Em nome de Jesus, nós combatemos agora neste lugar todo espírito de engano, todo espírito de mentira. Repreendemos em nome de Jesus todo ataque direto e indireto que esta pessoa está vivenciando. Em nome de Jesus, todo ataque, todo levante, toda pressão e opressão, espíritos malignos do inferno, vocês perderam. Vocês não têm mais lugar na vida desta pessoa. Ela foi comprada por bom preço, pelo sangue de Jesus derramado e vertido na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, caia por terra agora toda maldição de família, toda maldição herdada, toda maldição de palavras, toda maldição impingida. Em nome de Jesus, tudo aquilo que não dava certo vai começar a dar certo. Tudo aquilo que estava amarrado vai ser liberado. Eu desfaço todo o trabalho de macumbaria, feitiçaria e bruxaria. Todo o trabalho criado na encruzilhada, centro, mata, praia, cemitério, caia por terra em nome de Jesus. Toda doença ser curada, ser sarada, ser liberta. Oh Deus, opera neste lugar. Tira da pessoa toda dor, toda tontura, todo mal-estar, toda indisposição, toda taquicardia. Tira dela, Senhor, toda malignidade, todo cansaço, toda falta de ar, toda moleza, toda indisposição. Que caia por terra nesta noite
toda doença, toda enfermidade, do alto da cabeça à planta dos pés. Toca, Jesus, curando, sarando, libertando, em nome de Jesus. Todo mal vai desalojando. Nós não pedimos, nós ordenamos, nós exigimos, nós determinamos e ordenamos. Todo mal sai agora. Todo mal sai agora. Todo mal sai agora. Desejo de suicídio, todo mal sai agora. Toda insônia, todo mal sai agora. Toda crise de desmaio, todo mal sai agora. Toda malignidade é quebrada nesta noite. Este é um ambiente de cura, de milagre. Ser liberto do vício, ser liberto do pecado secreto, oculto e de estimação. Em nome de Jesus, faz tua obra de milagre, Pai. Toca nessa pessoa agora. Toca nesta pessoa agora. Toca nesta pessoa agora. Libera a tua bênção, Pai. Todo embaraço caia por terra, toda confusão na sua mente, toda perturbação, saia no nome de Jesus. Saia no nome de Jesus. Saia no nome de Jesus. Oh, requei calabashuri que calamanasaha. Oh, requei calamanaya sheke calanasu. Oh, requei andalanahaxala basuri andalanasi. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade de passear neste lugar, de tocar estas pessoas, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo está me falando de uma pessoa que ela sente como se tivesse algo enroscado na sua garganta. Isso está incomodando muito, porque ela não sabe o que é, mas ela tem tido esse incômodo. Em nome de Jesus, cura toda a infecção, Senhor, toda a inflamação. Cura, Senhor. Liberta essa pessoa disso. Toca nessa garganta agora, Pai. Limpa em nome de Jesus. Limpa em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca nessa tireoide, em nome de Jesus. Você que foi ao médico, fez um exame, e o médico disse que tem uma alteração aí. Toca nessa tireoide, Senhor. Eu quero orar por você que apareceu algum carocinho, algum nódulo, e você percebeu. Seque, suma e desapareça em nome de Jesus. Você que está com as pernas fracas, muitas vezes os teus joelhos te traem e você quase tropeça e cai. Fortalece, Senhor, estas pernas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, restaura os ossos. Cura, Senhor, esta descalcificação óssea. Cura esse reumatismo, esta artrose, esta artrite, esta bursite. Cura, Senhor, toca nesta coluna. Toca, Senhor, cura essa hérnia de disco. Tira, Senhor, deste irmão estas dores. Tira, Senhor, desta irmã estas dores. Tem uma pessoa aqui que está menstruando há um bom tempo e está fora do seu período. Ela está preocupada, mas eu quero orar agora e dizer em nome de Jesus: todo sangramento, toda hemorragia cesse, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Corre que calabasuri andala na raça.
Tem uma pessoa que está orando agora e está dizendo assim: Deus, eu estou enxergando tudo nublado, minha visão está embaçada. E ela tem medo de estar perdendo a visão. E eu quero crer, em nome de Jesus, que Deus tem poder para te curar, te sarar, te libertar. Limpa, Senhor, essa catarata nestes olhos, neste olho, em nome de Jesus. Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, sua presença completa meu ser. Aleluia. Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, sua presença completa meu ser. Mais uma vez. Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, sua presença completa meu ser. Você tem que buscar até você mudar o ambiente. Jesus, ó Jesus. Cante de coração. Jesus, ó Jesus, Jesus, ó Jesus, sua presença completa o meu ser. Vocês, só o teclado. Só o teclado. Prolonga a nota. Não faz solo, só cruz. Tu tens liberdade, ó Espírito Santo. Confirma a nossa oração. Confirma cada milagre. Aleluia. Aleluia. Corre que
Ora no Espírito Santo. Aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Amém. A gente precisa ir embora. Não sei que a gente faça vigília hoje. Não. Pai, eu me despeço desses irmãos queridos e amados. Vão na paz. Se alguém precisar de oração, vem na frente, eu estarei orando por vocês.